Então, o que as tecnologias da PAX, né, propõem aqui para esses desafios, né, são as tecnologias do Biopac FR, que do inglês aqui quer dizer Anaerobic Flotation Reactor, aonde eu introduzo aqui nesse reator esses efluentes com essa concentração de gordura alta, de sólidos altos, né? Aqui eu só preciso passar esse efluente por uma peneira de 2 milímetros, mais nada. Então, aqui entra, eu não preciso de flotador, não vou gastar polímero, eu não tenho que dispor esse lodo aí para um aterro sanitário, pagar transporte, pagar disposição. Todos esses sólidos e essa gordura vai ser transformado em biogás dentro desse reator. E esse biogás lá vai ser utilizado para gerar energia elétrica, para uma queima, né? Ele vai trazer receita, né? Essa gordura não vai ser mais um gasto, né, para a indústria, né? Então, entra aqui num reator anaeróbio, né, desenvolvido pela PAX. Esse reator anaeróbio tem um processo de mistura altamente eficiente para garantir aqui um contato perfeito entre esses substratos complexos, que são as gorduras, né, e sólidos, com as bactérias, vai ser transformado em biogás, e esse efluente que sai, né, que ainda possui um pouco de gordura ou sólidos que não foram convertidos, vem para um flotador, porém para um flotador que funciona a biogás, um pós-flotador. Aqui não é um DAF, né, não é um Dissolved Air Flotation, é um DBF, é um Dissolved Biogas Flotation, ou seja, é um flotador que funciona com uma parte do biogás que é gerado, gera aqui as microbolhas de biogás e não ar, flota essa gordura e esses sólidos que não foram convertidos aqui, envia para um tanque de lodo excedente, e isso é bombeado de volta para o processo. Então, essa gordura vai ficar aqui dentro até que ela seja toda convertida em biogás, né? E aqui sai um efluente limpo, né, desse reator, com uma eficiência aí maior que 90%, né, em DBO, e que vai para o seu pós-tratamento aeróbio, né? Então, é uma tecnologia altamente eficiente, né, que garante realmente a conversão da matéria orgânica em biogás, né? Então, aqui uma condição muito interessante, que vai ser aplicada também na tecnologia que eu vou falar na sequência, que é específica para sólidos, é que quando a gente compara essa tecnologia com o CSTR convencional, que são esses digestores de lodo, é que o tempo de retenção hidráulico nessa tecnologia é separado do tempo de retenção de sólidos. Num CSTR, se eu preciso lá que ele fique 80 dias, o sólido lá dentro, para que ele seja convertido em biogás, então o meu tempo de retenção hidráulico vai ser de 80 dias, por isso que os CSTR são enormes. Nesse caso aqui, o tempo de retenção hidráulico de líquido e sólido é separado, porque eu separo o sólido aqui e somente o sólido fica recirculando, e o líquido vai embora. Então, se é necessário ficar aqui 80 dias, só o sólido vai ficar aqui 80 dias, o líquido vai embora. Então, eu tenho reatores muito mais compactos comparado com essas outras tecnologias, né, que nós chamamos de convencionais. Aqui um exemplo de aplicação, estão 2 reatores AFR com os seus respectivos tanques de equalização. Aqui está o flotador, né, fechado, funciona biogás. Esse biogás depois volta e junta com o biogás gerado no reator, né, e vai para um gasômetro, né, e é aproveitado. Nesse caso aqui, ele é bombeado para esse edifício, onde estão as caldeiras, e gera vapor. Está instalado numa fábrica de processamento de peixe, de atum, nas Ilhas Maurício, com alta concentração de gordura. Existem outras aplicações, mas devido ao tempo, a gente está limitando a apresentar, assim, poucas referências fotográficas, porque são várias, né. Então, aqui nesse caso, após o flotador, o efluente passa depois para o processo de remoção de nitrogênio e fósforo e já é descartado no corpo receptor. Então, aqui está um exemplo bem claro, né, da aplicação dessa tecnologia, né. Aqui outro exemplo, nós estamos fazendo um projeto similar aqui para os laticínios escala, né. Aqui está a foto já de alguns meses, né, de uns 3 meses atrás. Aqui está o flotador, aqui está o reator, perdão, flotador, tanque de lodo, né, que vai ficar recirculando, vai receber aqui o efluente de 3 fábricas, o Grupo Scala tem 4 fábricas, né, depois vai passar por um processo aeróbio,
né, e vai ser descartado no rio atendendo à legislação. Né? Então, aqui já tem uma foto recente, ele está passando agora por um processo de comissionamento, né, para entrar em operação, eu acredito aí que mais 20 a 30 dias. Né? Então, essa foi a opção que o cliente fez, né, por tratar todos os efluentes, né, e não utilizar mais flotadores, né, para remoção de óleos e graxas antes e converter isso em biogás. Aqui a ideia é a utilização desse biogás para gerar biometano, né, e vender esse biometano. São mais de 20 reatores vendidos, né, uma tecnologia específica, né, foi desenvolvida há apenas alguns anos pela Pax. A aplicação são nos setores de alimentos, laticínios, frigoríficos, processamento de peixes, fábricas de sorvetes, biodiesel, né, quando tem isogoma, essa é a tecnologia mais adequada. E aqui, ó, é uma tecnologia que pode operar com DQO de até 20 mil, com sólido suspenso de até 10 mil miligramas por litro, óleos e gases de até 5 mil miligramas por litro. Né? Essas são as taxas de aplicação utilizadas. Né, as vantagens, né, já há muitos anos que a Pax utiliza, né, desde a primeira referência na Ben Jerry's, na fábrica de sorvete na Holanda, não é necessário flotador antes, decantador, entra tudo no reator, o tempo de retenção hidráulica é separado, né, do tempo de retenção de sólidos, o flotador funciona com biogás, baixíssimo consumo de polímero nesse flotador, tá? Ele está ali instalado somente por uma emergência, normalmente ele flota sem a necessidade de polímero. Todas essas gorduras, né, elas vão ser convertidas em biogás, que pode ser utilizado, e a eficiência do processo é altíssima, né, a gente observa óleos e graxa zero na saída do efluente, até é um número bastante interessante de observar.